of July 15, 1978, 2,000 Native Americans representing more than 70 Indian nations arrive in Washington, D.C. after a 3,000-mile walk across the United States. It took them approximately 5 months, all in all, from San Francisco to Washington, and they called this the longest walk. This walk grew out of the concern of Indian people everywhere for the anti-Indian legislation currently before Congress. The Native American Equal Opportunity Act would abrogate all the treaties, close all Indian hospitals, schools, housing projects, and in fact extinguish American Indian identity as a separate people. Today, the Indians have the highest infant mortality rate, the highest suicide rate, and the lowest income in this country. They wake up colder and hungrier than any people. I myself have come to Washington to help bring attention to the troubles that have beset the Indians everywhere in North and South America. And if world attention is not sharply focused on the issue that confronts the Indian today, there will be very few Indians left by the year 2000 to be concerned about. You know, Americans are so confused about our history. We know the Indians got a raw deal. We don't know exactly why. They think that history belongs, well, they say that's history. My grandfather did it. Don't hold me responsible for it. We fought the Indian people and we conquered them, so we say, okay, we own them. Do the Indian people feel that they still want to be independent people? Do you think that's true of all Indians? Is it true with your people? Okay. The American government can say what they want about conquering. But we proved to them in the last week or the last 6 months that many of us are not conquered. If we were conquered, we'd be sitting at home, watching TV. The freedom that we're looking for is the natural freedom that was given to us from the beginning of times. Free to be who we are. Not the type of freedom that another man gives you. You mean to be without being under the laws of the United States, just being under the laws of your tribe? Yes. Your nation? I don't think that the United States laws can be compared to the natural laws that we had. It is a fact, isn't it, that they sent missionaries to the reservations to de-Indianize the Indians, that the churches played an important role in trying to take away Indian culture. They felt if they could separate him from his culture and his faith, that they would do it. And they went in and took truckloads of children and moved them away, hoping to break the spirit of the children, and that the children would be different. And the church helped and was very important in bringing about that change, which hurt the Indian people so much. Did that happen to your tribe? Yes, that began years and years ago. When Christianity came in, it separated natural people, and we talk about Christian crusades. They prosecuted natural people for the belief of natural ways. I don't know why it is that it seems that white men want everybody to be the way they are. They don't want to have people be different in any way. They want them to believe in their religion. They want them to have their sense of values, their outlook on life. I don't think that we'll see any big results in our lifetime, but hopefully our efforts, our message will go to our unborn so that they and their unborn will see the big change
that we are working for today? I guess just for some reason just keep imposing our will on people, and we cannot understand that there are people all over this globe who simply want to be themselves, who want to be left alone. There are tribal people everywhere in the world now that are fighting for their life even today. Second tributary on the left. The ascent of the river is difficult due to the rapids and the waterfalls. And even now, Indians fighting for their survival have made access to this region dangerous. This is the last sanctuary for the retreating Indian tribes of the Mato Grosso. Decimated tribes, forced from the coast, have been trapped in this jungle. A jungle which is rapidly being carved up into small rectangles and then into small squares. These Brazilian Indians have fallen in an estimated population of 4 million to 80,000. Indian villages have been machine gunned. They've had their food poisoned, their land stolen and ruined. And entire Indian nations have disappeared. The film crew did not know what to expect. The Indians were very unpredictable, but they tolerated them. Why they let them live is another story, which we will reveal later on. Só índio que tem, só nós avós que tem, né? Então, chega o português, estão matando, roubando mulher, roubando criança. Aí acaba, hoje não tem mais índio.
Mekronoti is their name, the fiercest tribe of this region. During the 60s, they killed so many surveyors, hunters, rubber tappers, that all trade stopped in the area, covering 400 miles from the Rio Xingu to the Rio Tapajos. They took guns from their victims to defend their land and sometimes their life. Beyond the little clearing that they cut in the jungle for their family lies a wilderness where they kill the animals for food. And they kill the white men to preserve themselves and their way of life. To kill, not to be killed. The Indians are not specimens for anthropologists. They're not noble savages for utopian writers. They're people who deserve the respect of life, who are just trying to survive in a world that seems increasingly incomprehensible and insane. Wami mata? Yan ang tongre, bakre bare magkamen bokunin. Aku dulu. Jadi kreba. Mau aku ni, ya tu saja Maria kalau itu aku ni ama. The paintings are symbols of animals and plants, and there's a great choice of design. They are different for each ceremony. Raoni is the chief of the Mekronoti tribe.
Kan itu ya kayak gitu. Mereka nyari kuai mel. Mudah aku buat dia di kanan. Ada kami doa apa? Aku bingung kare. Aku ibadah dengan kuai bayu. They must dance and stamp the earth to send away the spirit of the panther they killed today, so it will not remain in the village and cause trouble. Kau nak bawa kopi? Iya ni bawa kopi. No, kata awak bawa kopi. The Indians have lived very well for thousands and thousands of years without the white man. And there is much they could teach us in terms of how to live harmoniously with nature. Much they have given us already. The drug curare, for instance, a strong anesthetic commonly used in surgery, is an Indian contribution. The quinine, which cures and prevents malaria. Much of what we know about biochemistry of mental disease has been developed from the use of Indian drugs. And in return, the Indian has received an iron pot here and there, but mostly disease, injustice, and death.
The manioc and fish and animals are the basic food of the Indians. They complete their diet with peppers and salt made from the water lily, the wild honey and jungle fruits. The Indians have a different concept of authority than we do. They do not recognize any political authority. When the chief talks, his words are always free from personal interests. The chief will never ask others to help build a new hut, but he will wait until they propose it to him. The chief must be discreet, efficient, generous, and brave. He has no power of decision or repression. He only suggests. The Indian wars, in times gone by, set tribe against tribe. But never was an Indian obliged to fight unless he was attacked on his own land. Some of the responsibilities left to the woman are such as carrying the children on long journeys through the jungle or gathering the potatoes on plantations near the village. She enjoys her life, and before she marries, she can have as many lovers as she wants, and sometimes she even takes the initiative herself. In principle, the father suggests a husband, but in practice, she chooses the one she loves. If a couple do not want to live together anymore, they simply separate and go back to the family house. The girls stay with their mother, the boys stay with their father. The man will take his possessions and the woman hers. And as all the objects of daily life are attached to one or the other, there are no contests over material things.
Stone axes in the past. For some of them, metal axes today. The techniques are the same. It simply goes faster. But for the Indians, this notion of time gained has no validity, no meaning. Their lives are set by a pattern dominated by the search for food. The intricate work of their handicraft alternating with the feasts and rituals, with long rests for dreaming and meditation. Every civilized product introduced to the Indians is a step towards his own destruction. If an Indian receives a flashlight, for instance, he will need new batteries. He knows that he can trade skins to get them. And for the first time, the Indian will kill, not to survive, but to accumulate in order to be paid, and then to buy. The wooden plate supported by their lower lip is meant to scare the enemy. It is also a physical mutilation that a warrior must endure to show his strength. The Indians have always lived in a true harmony with nature and their environment. Their extraordinary knowledge of nature is the result of a long tradition
which classifies the species of animals and vegetation with extreme precision. So there is not one thing the Indians need, except modern medicines, which usually only serve to cure civilized sicknesses, that their own science of plants and herbs could not encompass. Yeah. Honey is one of the few sweet products of the jungle. The Indian can distinguish all kinds of bees and the different honeys they produce, poisonous or edible. Survive and celebrate.
The Indians are now aware of the dangers that we white men represent, but he will never understand our materialistic way of life. The Indian is not motivated by the desire to acquire wealth and power greater than other men. He is content if there is game in the forest and crops in his clearing and fish in his river. When they returned to their village, 3 tribal chiefs from downstream villages were there, waiting for them. There was bad news. The bulldozers had already started to move onto their land. Yani, minha puka, yani, mugana mane yama, monokimi. Katiya kubenyo kukane, benyo bwari. Jagan kum. Amre bene ba meiku. Amre bene ba. Mei vengo krebi. Mei vengo krebi ye ba. Barwa ya wata itume yari kukama. Oi bajo, me tumro bajo kane bajo. Primeiro, pai, mãe mora lá, né? Terra de pai dele, mãe dele, avó dele. Então, ele segura a terra lá. Ele não quer sair pra cá. Ele mora mesmo lá. Eu estava segurando terra lá. Por que eu estava segurando terra? Terra onde eu nasci lá. Algum fazendeiro vai entrar na terra nós lá. Chegamos lá na aldeia meu. Eu vou brigar com o fazendeiro. Até morreu a mãe do fazendeiro. Ele falou assim. Mas não é que vem com caninha. Ya, porque não me muita no vou ter sang. Vai cani pulu. Vai cani pulu. Raoni decided to go and to find out what was happening. Derrubadas, essas derrubadas que tem aqui, tudo foi eu que fiz. Tem a capacidade de derrubar 10 arqueiros por dia. Quanto que os bons estão pegando por mês? 700 por mês. 700 quanto por mês? Fazendas aqui é do Vaticano? Não, o Vaticano é cá na Suriame Sul. Quantas cabeças tem essa fazenda lá? O gado aqui? De gado, lá aqui nessa ou na outra? Não, na outra. Eu ouvi falar em 400 mil bois. 400 mil bois do Vaticano? É, do Vaticano. E já estão abrindo frigorífico porque não tem quem tira a boiada daí. Estão montando frigorífico aí já.
triste de derrubar esse mato todo? Nós ficamos tristes, mas é o nosso, para ganhar o dinheiro, nós temos que fazer é derrubar mato, né? E Raoni, o que você acha de tudo isso? Bom, para mim, eu acho que fazendeira que derrubar o mato nós. É muito tempo, antigamente, nós, mato tudo nós é índio, é mato, terra. Então, chegamos a cortar a estrada de cortar a nossa terra, então, metade o parque que ficou para baixo, né? Quando eu entrar aqui, esse é o terra aqui, o parque, ninguém fazendeira vai entrar no terra meu, terra eu, terra norte, terra do índio, nosso índio. Algum fazendeira entrar, não volta mais. Quando acaba esse mato, não tem bicho para matar. Quando o fazendeiro vai derrubar mato aqui, tudo mato aqui, então não tem mais bicho. Não tem mais bicho. Para onde o índio vai caçar mato? Mata a caça, mata o anda, mata o bicho. Para comer. Não tem. Yeah! Cái da mày ông tin bôi nè ca mô tin ba camarão ua pre de camarão ông tin ga camarão mô mu na bico fi na camarão mana imma ne ka be mu ni ne jama mia ne memo ya ne ya ka kube tabli te ku te mea pari mo mea ya ku ena ne me ba muna me ba ye me ka no po jo ba ku e kai go kam na ro mlu ne la ka me mane na ro po na we mane mo kam na mo no jo ko ba ro itin ba ro na ma ga mo ku me mo ga mo ya mo no wa ni kwa no ko me yo a jo ni yo wa ni kwa ai go ne ka me mo nge que ya noro que ya la caben mari para mano ya la mano nara ko den gari ngobe ya beno wa prona beno wa krinyi mari on kute meba kuka ma kukra ja mari kot ara mo are gari amma ara yo abeno wa big bro ke ga ne gari ari ba ni meng mo no wai ba mo no are kami ngro nu ai biri até mà cụ thể mi ở mồ nó cam nhưng mà cam ai ra cũng muốn làm bên phụ gì à đâu então eu queria conversar com o presidente Pondai para mim saber ele vai aumentar mais o parque aqui quando o presidente Pondai não ajuda aqui não vai abrir mais o terra para lá, o parque então, o pessoal de Arina, como é que eles vão ficar lá? Quando o fazendeiro chega lá, então ele morre tudo lá. Também eu acho que o fazendeiro não sei que algum parou para nós, índio é bicho. Não é índio, não é bicho, não. Índio não é macaco, não é anta. Agora, é nós, é índio. Não é bicho, não. É gente mesmo. É gente mesmo. Antigamente, a avó, antes de morar tudo junto, a aldeia é dono. Não tinha nem Caraíba, nem coisa ruim, nem doente também. Não tem maraia, não tem gripe, não tem
doente ruim. Então, quando o Caraíba chega aqui, ele traz, todo dia que ele traz o gripe, traz o doente. Pouco tempo que tinha criança, chegou gripe aqui, então morreu 5 crianças aqui, né? Outra vez que 10 crianças nasceu aqui, então chegou gripe mais aqui, morreu com gripe, né? Morreu com gripe. Então mulher não quer mais, ele acha ruim que o gripe, né? Por isso que ele não quer mais, Eu acho que ele tá triste, né? Tá tudo triste. Tudo acabado. Todo dia eu penso aí, brigar com fazendeira. If efforts to pacify the Indians continue, or the effort to convert them to Christianity, as some missionaries do, they cannot survive. They will soon become miserable, and without their own identity, lose all sense of dignity and a will to live. To establish their boundaries is their goal. For them, the land means life, and they cannot afford to lose even the little they have. The confrontation with our world seems inevitable. But before they start fighting again, Raoni, in the name of his brothers, wants to meet with the general in charge of Indian affairs. On his way, he visits the Suhas. They are Indians who live upstream. Not so long ago, his fierce enemies, but today they are his allies in their fight against the invasion. Jadi kamu yang mana yang mengikuti? Jangan jakiti. Batkin. Orang dikit. Orang dikit. Keren kalau orang dikit. Kalau orang dikit. Ya, nah, mana keren kalau konon tahu Bit ku ben ku te me uji o me kere no mono ka wa ni boy na ya ka wa ke na inteno me kan de blan mon vi len mo me do pa ko ye mo me do pa nen mo ko me mo ide na ju be mi ya kan me bi da pe mo wa ba ja ke di du ga ji ha me ba me kra up ta ga ji na ya no be ya mani aí Então o Caraíba vem tirar o filme outra vez, para mostrar, né? Mostrar. Pena que o pessoal não vai acreditar. Por isso que ainda vim trazer a última vez que ele vai tirar o filme dele. Eu já queria como, viu? Entende? Far from here to the west lives the Krina Kaures. They refused every form of approach, but the Trans-Amazonian Highway was supposed to pass through their territory. They had to be pacified to prepare them for the unrelenting advance of our so-called civilization. Cláudio and Orlando Vilas-Boas, pacifiers appointed by the government, looked for them during 4 years in the Great Forest. Finally, in 1974, the first contact was established, and a few months later, a flu epidemic decimated the Karina Kores. There were 250, now there are 60. The survivors were brought here. They were called the giants of the Amazon, the ones you never see. O hino não é bicho, não. O hino é gente, civilização que é muito errado demais. O civilização que é o bicho, viu? O hino não é bicho, não, entende?
Agora nós tá bem aqui. E eu tá aqui ajudar você, atender você, de arrepender você. Então, eu tenho muito armamento para ajudar você. Segunda-feira, o presidente da FUNAI, ele vem chegar por aí. Vamos fazer a força para avançar e civilizar, entende? Pode dizer que pensando que nós vai tomar terra daqui, ninguém não vai tomar mais, não. Quebrar a máquina, quebrar tudo, matava não adianta para matar a criança, não. Não adianta para matar a criança, matar só o homem. E a mulher nós vamos tomar para criar. A criança não vai criar para nós. Entende? Ganha, cara. Ele morava fora num parque, onde tem lugar bom para ele. É terra dele. Não é mais terra para nosso parente lá. A coisa acaba lá onde a terra dele. Parece que o Ena, ele tirou o nosso parente lá, puxa pra cá. Agora que vai aumentar a urgência aqui. Aqui o índio nosso, Caçabi, Tchuyá, Cleacara, Yorona. Todo mundo não quer que a fazendeira vai mexer ninguém. A terra nós, aqui. Não pode, algum vai fazendeira entrar, aí todo mundo junto vai brigar com a fazendeira. Quando nós vamos brigar outra vez, ninguém vai segurar nós. Mesmo por nós vai segurar nós, não. Maro de maro, maro de maro, Raoni continues his trip to try to convince the other tribes to negotiate before they fight again. Far away to the south live the Iawalapitis. There are large communal houses which can accommodate 30 people or even more during feast periods. The roof of the house is made with palms. Its construction can take up to 6 months. It can last up to 10 years. They shelter different families. Parents and children have their separate hammocks, one above the other. The mother's hammock is down below so that she can tend to the children and kindle the fire at night. Para a moça. Então ela fica no recluso, 5 meses no recluso, né? Então lá dentro ela fica trabalhando, aprendendo muita coisa. E aprende a fazer a rede, aprende a fazer esteira, aprende a fazer afiar o cordão e aprende a fazer comida. Lá que aprende tudo. E os homens ficando presos também no recluso, mesma coisa. Os homens aprendem a fazer o arco, fazer flecha, fazer pente, fazer aquela sangria para raspar no braço. E aprende história, tudo que é história do povo, né, desse antigo. Lá que aprende tudo. Quem não ficar muito recluso, então esse menino ficou mal tocado. Eu fiquei 5 anos no recluso.
5 anos porque eu era muito fraquinho e meu pai era muito falido. Também sai fazer treinamento, que nem nós fez agora. Eu perdi aquela luta. Eu perdi equilíbrio. Aí ele pegou a minha perna, pegou e caí. Então assim eu perdeu. Aquele som que a gente faz, que nem parece um ronco de onça, e aquele significa para ter uma força, para ajudar a força, porque a gente fazendo haha e o ar saindo pela boca e saindo tudo pelo canto, pelo dedo, pelo bem na ponta da mão, isso ajuda também, isso dá força também pra gente, para lutador. Tem que ter um braço forte, tem que ter remédio especial. O nome é malutaia, é erva por aqui, né? Muito bom para lutador. Também tem sangria que raspa no braço, até sair sangue. E se esquecer a história, esquecer a luta, aí perde tudo a vida. Aí todo mundo fica... não sabe nada, como é que é a história do antigo, como é que a vida era antigo, aí esquece tudo. Primeiro tem que saber a vida do índio, segundo tem que saber a vida de Caraíba também. Porque o amanhã vai chegar fulano aqui e vai dizer, ei, essa aqui é a minha terra, e eu vou fazer casa aqui, a sua aldeia. O que a gente vai falar com ele? A gente vai ficar bobo com ele quando ele falar tudo isso? Não. Então primeiro tem que saber a vida dele. A vida dele para saber se ele é bom, se ele é mau. Então a gente não quer. Então o índio não aceita ele. Raoni, Aritana, and many others are on their way to meet the general. A integração do índio é uma política do governo que está prevista no Estatuto do Índio. Esse é o grande objetivo a ser atingido, né? É integrar o índio na comunhão nacional. Mas é uma integração que não tem prazo, no próprio Estatuto não fixa, nem poderia fixar um prazo. Primeiro pela diversificação do grau de aculturação das comunidades, né? Que é a primeira coisa que já exige não padronizar em termos de prazo nem de atuação, né? Em segundo lugar, a integração não está ainda bem definida. A lei simplesmente define o que é um índio integrado. Nós temos que, de qualquer maneira, o índio ser preparado
para enfrentar as frentes pioneiras, esse avanço das frentes pioneiras que é inexorável. Boa tarde. É o seguinte, eu vou falar muito pouco, não vou falar, não é muito não, mas eu tenho também para falar bastante coisa, mas eu vou falar muito pouco. E o negócio, o senhor vai dar grande presente para nós, que é o maior presente que o senhor vai dar para nós aqui, para todo Alto Xingu, o Baixo Xingu, o pessoal do Queretire também por lá. É negócio, é demarcação a nossa terra. Demarcando a nossa terra, seria muito melhor para nós. Aí não tem mais problema, isso vai ficar muito melhor para nós, para todo mundo daqui, Alto Xingu, Baixo Xingu também, muito melhor isso. Porque eu não quero perder a nossa vida, eu quero que a nossa vida continue sempre assim. Isso que o mundo aqui prefere. E só isso que eu falei, então já está falado. O fazendeiro, pessoal ateu, queria roubar terra nós. Então, nós, o índio, precisamos de terra. Quando o pessoal ateu, derrubar tudo o mato, nós, para onde que nosso índio vai caçar bicho, matar bicho para comer? Então, o pessoal ateu quer, ele pensar que nosso índio burro, ele parou para nós. Muito bobagem para nós. Índio é bicho. Não, não é. Índio não é bicho, não. Não é gente mesmo. Então, nós estamos esperando você para mim conversar com você. Se eu atiro, é melhor que eu atiro o pessoal. Ninguém vai entrar na nossa terra aqui. Então, primeiro chegar à estrada, cortou terra nossa lá embaixo, lá no Porori, Cachoeira. Eu fico muito triste com isso. Bandeira de Mel é muito bobo. Ele pensa que índio é bobo. Não, índio não é bobo, não. Esse que eu estou falando para você agora. Ao momento, não pode esperar, você vai esperar, não. Agora que você vai tirar o pessoal seu. Esse que eu estou falando para você. O índio tem o direito de se manifestar. Então vamos garantir a terra para eles lá. Eu queria perguntar se o general pode confirmar que esse ano vão ser demarcadas as terras dos índios do Xingu. Vamos, porque faltava uma definição de procedimento com relação à parte sul e à parte leste. Essa definição já foi dada pela presidência. Quer dizer, agora nós vamos trabalhar para concretizar. E você acredita que vai ser feito esse ano? Acredito que eu vou chegar em Brasília, é só questão de recursos. Está exprimido, ele tem de não retomar aquela terra do tempo do descobrimento do Brasil. Que todo o Brasil era dele. Mas aquilo que é justo e necessário para a sua subsistência e futuro desenvolvimento. É isso que a gente quer. Mas vocês, eu acho, podem dar um crédito e confiança ao presidente da FUNAI. Que nós vamos procurar resolver o problema de vocês. E a respeito dos fazendeiros que já invadiram o parque? Esses terão que ser retirados. Porque a lei é única. Inclusive a Constituição garante ao índio o seu hábito. Terra, para eles, é sobrevivência mesmo, né? Quer dizer, você te invadiu, então ele perde, inclusive, tudo aquilo que ele fez, de acordo com a lei. Né? Reverte em benefício do índio. Né? Eu converso sempre com a imprensa falada e escrita. Eu acho que eles podem exercer um papel fundamental na política indigenista. Às vezes eles criticando, mostrando uma coisa que está errada e ajuda.
Então isso eu gostei demais, que ele prometeu que fazer marcação, né? É bom que ele vai marcar a terra nós, né? Aí não pode, o fazendeiro não vai entrar na terra nós aqui. O fazendeiro aqui, ele falou assim, índio é bicho, índio é preguiçoso. Por que ele mexe a terra nós aqui? Por que ele vai procurar outro lugar para plantar um capinha, para criar boi para lá? Minha avó, muitos anos atrás, ele tinha brigado com seringueiro, matava com seringueiro. Minha avó, ele não tem medo nenhum. Minha avó fazia assim, então, estou pensando que o fazendeiro vai entrar aqui, vai roubar a terra nossa aqui, aí eu vou brigar. Esse que é bom que o presidente Fornai que vai marcar logo a terra nossa. Eu acredito que ele vai fazer isso. Acho que vai. E se não fizer isso, então os índios se viram. Pois é, parou para nós. Eu sei que ele parou para... vamos ver. Raoni has never been to a big city. He returns with the film crew to São Paulo to find out if finally the white man will let the Indians live in peace on their own land. If not, they will have to fight, right to the end. All hope lost. Meu pai. Quem é seu pai, Raoni? O Cláudio Vilas-Boas. Ele é meu pai mesmo, ele é um pai índio. Primeiro que o Cláudio encontrava o nosso índio. Muito ano que o lado Vilas-Boas, Cláudio Vilas-Boas, eles estão trabalhando assim. Tudo muito índio é feito por lado Cláudio. Eu, Cláudio, por que o Caraíba tinha mais Caraíba hoje que estão acabando terra nosso índio? O civilizado não tem, por exemplo, uma vida como a de vocês. Ele não sabe o que ele é mesmo. Ele ficou dentro de um mundo que não tem explicação. É uma confusão total. Cada um quer viver por si. Não é como a sociedade sua, que todos são irmãos. Tudo entre vocês, cada um quer ajudar o outro. Vocês formam uma grande família. Que vocês, de uma certa maneira, são mais homens do que nós. Cláudio, qual é esse homem que não é Rondon, não, né? Não é Rondon. Não é não. Rondon foi outro homem que veio depois. Sim. Esse aqui, para nós, paulista, e para todo brasileiro, ele é um grande homem, é um herói para nós. Mas para vocês, não. Ele foi um flagelo. Ele simboliza todo aquele brasileiro que entrou, que invadiu a terra de vocês e roubou, matou, acabou com tudo que vocês eram no começo, donos de tudo. Mas existe, por exemplo, alguns Caraíba que estão numa situação pior.
que esse, por exemplo, que é o homem que trabalha, o homem que é o operário, o trabalhador. Esse, por exemplo, vive uma vida muito inferior, quer dizer, muito abaixo daquilo que vocês vivem lá no mato. Ele nunca pode ter oportunidade de comer um peixe, de ter uma vida livre, de ter o tempo para ele fazer o que quiser, deitar numa rede e ficar, por exemplo, descansando, pensar, enfim, viver. O homem na cidade não vive, ele só tem que correr para lá e para cá, para defender, por exemplo, aquele pouquinho que ele pode conseguir do nosso mundo. Olha para cima no céu, aí ele encontrava e trilha muito bom. Então ele parou para pessoa, bom, esse que trilha mais bonito que nem outro. Então eu acredito que eu vou chamar, ele vai descer para cá, para mim saber como que não é gente, não é outro gente diferente. Então ele foi chamar ele, né? Olha aí, Trilha, pode descer pra cá, eu quero conversar com você. Então, e Trilha descemos, foi lá deitar na onde tem lugar do pai. Então ele foi lá na casa e Trilha estava lá. Então ele chegou lá, né? E o Trilha pegou a mão do homem. Ah, é você. Então ele estava contando, né? Qual é a tribo de você? Eu é índio mesmo. Eu não é diferente de você, não. Mesma coisa de você. Raoni and Cláudio Vilas-Boas visit the Guarani Indians that live in the outskirts of São Paulo. Once their land, today the property of a Japanese company. Essa terra não é de civilizado, não. Essa terra é de vocês. O governo tem um órgão que vocês sabem que chama FUNAI. E a FUNAI agora ficou sabendo que vocês existem aqui e vai então garantir a propriedade da terra aqui para vocês. Não tem nada de japonês, nenhum não. Não entra mais aqui, viu? Não entra não. A terra já é de vocês. Eu estou brigando com a terra meu. Algum fazendeiro vai entrar na minha terra, onde tem timbu, né, onde eu moro, vai entrar e eu vou matar mesmo. Mata mesmo. Mãe nó choco catua, mas não tire coca, mãe nó choco catua, torore jabo, jabo yago tore na hibo ayete, torore jabo, jabo yago tore na hibo ayete, mas não tire coca, mãe nó jobo, cujo na yatire bo cujo na ayete, bo cujo. Bom, algum que ele fala longe pra mim, índio é bicho, índio preguiça, índio não trabalha. Índio trabalha com onde tem mato, viver com mato, com uma terra. Olha, pessoal meu não acredita, não tinha nem
cidade muito grande aqui no São Paulo, né? Ele não acredita, porque ele não conhece. Muito ano atrás, tinha só índio que morava aí no São Paulo, no Rio, Brasil também. Então, o cara aí, ele vem vindo outro lado pra cá. Hoje não tem mais índio, não tem mais. É muito ruim aqui, muito automóvel, muito coisa, né? Eu gosto mais de Xingu, porque Xingu é mato vazia, não tem fumaça, não tem barulho. O índio, né? Algum que vem pra cá, ele não pensa a cabeça, ele não pensa a vida, nosso avô. Então, ele vai procurar o coisa que o Caraíba tomou, né? Tomou cachaça, tomou cerveja. Esse que eu não quero que a pessoa venha pra cá, tomou esse, o coisa ruim, não. Eu não quero. Tem índio também lá no América do Norte, né? Ele estava brigando com a terra. É muito bom para nós. Ele está querendo não acabar. Nós, então, nós vamos brigar tudo junto. Ele é índio, eu é índio também. Eu sou Raoni, índio mecrão-noti. Eu sou Raoni, índio mecrão-noti. Eu sou Raoni, índio mecrão-noti. What you have just seen here in this film is the result of the savage ambitions of politics and big business. And since this film was completed, these people have been made to fight for their lives. Some were killed, some Indian and some white. These people will be made to pass into oblivion. And they will leave this life, family after family, tribe after tribe, until the end comes finally for all of them, with nothing to mark their passing except the jungle vines that will twist their decaying villages into memories. And all for what? So that we can have a new camper trailer, perhaps, an air conditioner, more watches, maybe 100,000 brand new cans of beer for Cincinnati or Budapest. You know, everyone thinks that somebody else is helping. Well, it simply isn't true. If not you, who? And if not now, when?